Muito bem, então nós estamos estudando a 1 Pedro, nós estamos no versículo 2, aqui da nossa exposição. Se os irmãos se lembrarem, nós começamos a estudar aí já há algumas semanas essa carta e nós ainda estamos na saudação, nos versículos 1 e 2. E nós falamos da última vez que estivemos em 1 Pedro, que nós veríamos no versículo 2 três elementos da eleição divina. Elementos esses que estão relacionados, de acordo com a estrutura que Pedro faz aí, com cada uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele coloca ali que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós vemos ali, na primeira parte, quando fala do Deus Pai, fala da presciência de Deus Pai, que foi o alvo do nosso último estudo, nós falamos aí do fundamento da eleição. E nós concentramos um tempo especial em definir o que é essa palavrinha presciência, que não significa apenas um conhecimento prévio, mas conhecer previamente, ou conhecer de antemão aqui, significa escolher para relacionar-se. É isso que essa palavrinha quer dizer. Então, o fundamento da eleição está em Deus Pai, e não nas informações que ele viu sobre quem creria ou não creria, como diz a vertente arminiana aí. Então, nós dedicamos bastante tempo a isso. Hoje, nós vamos ver o segundo elemento aí da eleição divina, que é a efetivação da eleição. Ou seja, nós já estudamos lá em Efésios que a eleição foi realizada por Deus Pai quando? Quando que essa eleição foi realizada? Quando Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Mas essa eleição, ela se concretiza em algum momento da história. Nós somos salvos, nós somos crentes. Quando que essa eleição se concretizou? Agora Pedro vai apontar algo aí para nós a respeito disso. A efetivação da eleição, que nós percebemos na nossa vida, na vida dos crentes, acontece em santificação do Espírito. Nós vamos ver isso hoje. E numa próxima ocasião a gente vai ver essa última parte aqui, que é o propósito da eleição. Nós somos eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, essa terceira parte a gente vê depois. Hoje a gente vai ver então a efetivação da eleição, que é o trechinho que fala aí que nós somos eleitos em santificação do Espírito. Então, olha só, ainda que o texto não fale Espírito Santo, a gente sabe que Pedro está se referindo ao Espírito Santo, por quê? Porque todo o pensamento dele é estruturado na Trindade. Então, se ele falou do Deus Pai na ponta e falou de Jesus Cristo na outra ponta, quem está no meio ali é o Espírito Santo. Quando ele fala de Espírito, então ele está falando de Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. E a gente já viu que, biblicamente falando, ali o Novo Testamento deixa muito claro que todas as pessoas da Trindade atuaram diretamente na nossa salvação. Cada uma das pessoas da Trindade fazendo uma tarefa específica. Não porque uma tarefa é mais importante do que outra, mas porque na economia da Trindade, ou seja, no modo como Deus administra a história, do modo como os relacionamentos acontecem dentro da Trindade, Deus escolheu que cada pessoa da Trindade teria uma função. Então, o que o Pai faz? Qual é a função do Pai? Ele escolhe. É isso que o Pai faz. O Pai elege. E o Filho? O que o Filho faz? O que Jesus fez? Nesse plano todo, qual foi o papel de Jesus? Foi se entregar na cruz, foi derramar o sangue. O Filho morre na cruz. De novo, não é o Pai que morre na cruz, não é o Espírito que morre na cruz. Quem morre na cruz é o Filho, é Jesus. E o Espírito? O que o Espírito faz? Ele aplica. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que aplica os benefícios da salvação ao crente. Se você é crente, você tem que agradecer a qual pessoa da Trindade? Aos três. Agradece mais a Jesus, né? É Jesus que morreu, né? Então Jesus é mais importante. Amém? Não. Tem que agradecer qual das pessoas da Trindade mais? Nenhuma, as três você tem que agradecer de igual modo. Adiantaria alguma coisa Deus ter te escolhido, Jesus ter morrido, mas o Espírito Santo não ter aplicado os benefícios da morte de Jesus a você? Adiantaria alguma coisa? Adianta você ter lá um presentão lá, mas você nunca pode desfrutar do presentão?
Adianta você ter lá um carro zero. Fala um carro bom aí que tá na moda agora. Um carro bom, sei lá, na minha época era Hilux, que era um carro bom. Que carro bom agora? O Creta. A Júlia gosta... Aí, ô Júlio, a Ruth gosta do Creta. Já pegou a dica aí, ó. O aniversário chegando, já tem o presente para dar. Então imagina lá que tem um Creta lá, prontinho para você andar. Mas você nunca pode usar porque não te deram a chave do carro, documento. Não dá. Tem alguma vantagem nisso? Não. É uma coisa só contemplativa. Então nós temos que agradecer ao Espírito Santo também por ter aplicado os benefícios da morte de Jesus a nós. Porque a eleição se concretiza por meio da obra do Espírito Santo. Então nós devemos agradecer as três pessoas da Trindade. Por isso que, como nós já vimos na última vez, Deus como um todo, todas as pessoas da Trindade atuam na nossa salvação. Agora, um tópico que não é o alvo de Pedro tratar aqui quando ele fala disso, mas é um tópico, é um assunto que eu acho útil a gente falar rapidinho, porque às vezes a gente passa em alguns textos que nos dão algumas brechas para falar de alguns assuntos. E são assuntos relevantes. Então, quando a Pedro fala aqui sobre o Espírito Santo, é importante a gente ter em mente que Pedro está falando de algo ou de alguém. O Espírito Santo é uma coisa ou é uma pessoa? É uma pessoa. O Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é alguém. Ele não é uma coisa divina, ele é uma pessoa divina. E por que isso é importante hoje em dia? Porque existem seitas que têm crescido, e infelizmente os crentes têm sido muito relapsos nisso. Os pastores têm sido muito silenciosos na abordagem das seitas. Eles sentam ao lado ali do pessoal da seita, conversam como se fosse grande amigão, como se não tivesse nada de errado. Sendo que antigamente, alguns anos atrás, você viu os pastores se levantando contra as seitas e falando, olha, isso é uma mentira, isso é uma heresia, o que vocês ensinam é errado, isso leva pessoas ao inferno. Hoje em dia você quase não vê mais isso. O politicamente correto entrou nas igrejas de modo que você falar que alguém faz parte de uma seita, você ganha um processo, é uma ofensa muito grande, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades para realçar alguns pontos. Quem acredita que o Espírito Santo é uma coisa e não é uma pessoa, são as seitas. Por exemplo, Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová ensinam que o Espírito Santo é uma força. Eu acho que eles assistiram muito Star Wars, sabe? A força esteja com você, né? Eu acho que eles assistiram muito Star Wars, então eles falam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então eu peguei aqui para os irmãos saberem que eu não tirei isso da minha cabeça, não é uma acusação sem fundamento. Eu trouxe aqui um trecho de um site dos Testemunhas de Jeová, um trecho do site deles, do site oficial dos Testemunhas de Jeová. E o texto diz assim sobre o Espírito Santo, olha só. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. Por se referir a esse Espírito como mãos, dedos ou fôlego de Deus, a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. A Bíblia também compara o Espírito de Deus com a água, e ele é às vezes associado com coisas como a fé e o conhecimento. Essas comparações mostram a natureza impessoal do Espírito Santo. Então, para os Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é uma energia. Eu já ouvi, anos atrás, alguém, acho que vinculado aos Testemunhas de Jeová, dar uma ilustração que o Espírito Santo é como a eletricidade, alguma coisa assim. É alguma coisa que você vê os efeitos daquilo, mas não é uma pessoa, é algo, é uma energia, uma força. E eu achei curioso que eles não têm problema nenhum de falar abertamente, o Espírito Santo não é uma pessoa, e o Espírito Santo tem uma natureza impessoal. Se o Espírito Santo não é uma pessoa e o Espírito Santo tem uma natureza impessoal, eu posso me relacionar com ele? Se o Espírito Santo não é uma pessoa, eu posso agradecê-lo por ele ter aplicado a salvação a mim? Não, isso cria um problema sério. Porque para os autores bíblicos, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Não é uma coisa, é uma pessoa. E a gente vê, na verdade, que existem várias evidências da personalidade do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Trindade ela é um pouco obscura. Na revelação progressiva de Deus, ou seja, Deus foi se revelando aos poucos. No Antigo Testamento não tinha muita coisa sobre a Trindade. Isso fica mais claro no Novo Testamento.
Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe várias evidências da personalidade do Espírito Santo. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas evidências para a gente passar rapidinho. Em primeiro lugar, o Espírito Santo tem intelecto, tem vontade, tem emoções. Objetos têm emoções? Se eu bater no banco, ele vai ficar chateado? Eu vou falar, poxa, pastor, você bateu em mim, eu te dou lugar para sentar e você me faz uma coisa dessa, né? Como você pode? Banco ficar chateado? Não. Objetos não ficam chateados. Agora, olha só o que diz, por exemplo, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito Santo pode ficar triste. Isso é algo característico de pessoas, não de objetos. Outro texto aqui, Romanos 8:27, fala assim, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo tem uma mente, ele pensa, é um ser pensante. Objetos pensam. Chega lá na sua geladeira, aqueles estalos que ela faz de madrugada, é ela pensando, poxa, tem boleto para pagar. Não, geladeiras não pensam, mas o Espírito Santo pensa, ele tem uma mente. Outro texto, 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, falando dos dons, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons de acordo com a sua vontade. Objetos têm vontade? Se você pegar, sei lá, uma caneta e largar ela, ela vai começar a escrever o que dá na cabeça dela, segundo a vontade dela? Não. Objetos não têm vontade, o Espírito Santo tem vontade. Outra coisa, em Romanos 8:16, nós vemos Paulo falando que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo presta um testemunho interior a nós. Mais uma ação que objetos não fazem, só pessoas fazem. Você não vê objetos sendo convocados no julgamento. Aqui agora chamo a vassoura para fazer um juramento sobre a Bíblia aqui, para dar um testemunho. Não, não faz isso. Objetos não testificam. Quem testifica são pessoas. Outro texto de Romanos, ele intercede por nós. Olha o que diz Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda naquilo que nós somos incapazes de fazer. Nas nossas fraquezas, como a nossa oração, que não é uma oração perfeita, é uma oração cheia de imperfeições, o Espírito Santo intercede por nós. Coisas não intercedem por nós, pessoas intercedem por nós. Em Apocalipse, por fim, a gente vê Jesus falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala fruto de uma comunicação, são pessoas, não coisas. Então, em Apocalipse 2, a gente vê o Espírito Santo falando. Tem vários outros textos, várias outras evidências que a gente poderia mencionar aqui. Mas a personalidade do Espírito Santo, que é atacada pelas seitas, é importante porque, ao falar que o Espírito Santo é uma pessoa, nós estamos falando também, à luz dos outros textos bíblicos, inclusive desse que a gente vai estudar aqui, que nós estamos nos relacionando com alguém e não com algo. Quem atua em nós, quem efetiva a salvação em nós, quem concretiza a salvação em nós, não é um objeto, é uma pessoa. Nós podemos nos relacionar com ela, nós podemos agradecê-la, nós podemos pedir, orar por o Espírito Santo, porque é uma pessoa e não uma coisa. Então é importante nós termos isso em mente, porque o Espírito Santo é alguém que atua no nosso íntimo. Então, por exemplo, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos, não é? Como que eu sei que ele está comigo? Por meio de quem Jesus se faz presente comigo a todo momento? Por meio de quem? Do Espírito. Traz algum consolo para você ter uma coisa e não uma pessoa habitando em você? Não. Agora, se é uma pessoa, isso te traz segurança? Poxa, eu posso orar, eu posso ouvi-lo por meio da palavra, o Espírito Santo usa a palavra para falar a mim, o Espírito Santo quebranta meu coração. Então isso faz toda a diferença. Aí os autores bíblicos têm isso em mente aí. Então é importante nós mantermos isso em mente também, diferente do que as seitas dizem por aí. Mas esses eram parênteses que eu queria trazer aqui para os irmãos, aproveitando aí a ocasião, porque eu não sei os irmãos, mas eu tenho estado decepcionado com a abordagem dos pastores hoje em dia. Decepcionado. Pastores grandes que não falam mais, isso é seita, isso é heresia. Eles não falam mais isso, eles adotam uma postura muito branda. E aí um monte de crente mais inocente, né? Crentes que não têm um conhecimento tão profundo, eles falam, não, são os nossos irmãos. Não são irmãos coisa nenhuma.
Os testemunhas de Jeová têm ensinos piores até. Para eles a trindade é uma invenção. Então, Jesus não é Deus. Eles inventam um monte de coisa. Piores, né? Mas o Espírito Santo ser uma força é uma dessas heresias que eles pregam aí. Mas nós estamos falando aqui então de uma pessoa, certo? Não de uma coisa. Então essa pessoa, ela faz algo. Ela concretiza a salvação em nós fazendo uma ação. Que ação é essa? A santificação. Então, como essa ação específica que Pedro está apontando aqui, como é que o Espírito Santo, então, faz com que a eleição se concretize na nossa vida por meio da santificação? Isso aparece, inclusive, em outro texto. Se os irmãos olharem aqui na tela comigo, em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo vai falar a mesma coisa também, com o mesmo palavreado até, olha só. Olha aí o que diz 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha aqui os elementos de novo, né, da eleição vindo de Deus. Deus vos escolheu desde o princípio, visando a salvação. Essa escolha é uma escolha salvífica, Deus escolhe para salvar as pessoas, e isso acontece pela santificação do Espírito. Então, Pedro e Paulo estão usando o mesmo palavreado, é igualzinho ali. O que eles querem dizer então? Vamos entender o que é isso daí. Santificação, num primeiro momento, quando a gente pensa em santificação, a gente pensa em santidade. A gente pensa, o Espírito Santo faz com que a nossa eleição seja concretizada por meio do abandono de pecados, por meio de uma progressão na nossa vida cristã. Ok, santificação tem esse sentido. Mas santificação tem um outro sentido que parece que é o que Pedro e Paulo estão pensando aqui. E me acompanhem aqui nesse raciocínio, porque eu acho que vai fazer bastante sentido para vocês. Quando Pedro e Paulo falam que a eleição acontece em santificação, o que eles estão querendo dizer é que a eleição se concretiza na nossa vida por meio da separação que o Espírito Santo faz. Santificação significa separar. É você pegar algo de um lugar e você separar aquilo. Só que essa separação, ela não é apenas uma divisão que você faz. Esse daqui é o amarelo, esse aqui é o azul. Não é isso. É uma separação para um propósito. Você separa algo ou alguém para um propósito específico. Então, santificação ao longo da Bíblia é isso. Por exemplo, quando a gente vê o Monte Santo do Senhor, falando lá de Jerusalém, né? Significa que aquele monte tem algum tipo de poder ou algo assim? Não, mas é um monte separado, é um monte que Deus escolheu, certo? E tem outras referências a essa santificação desses termos aí. Então, o que acontece? Deus Pai elegeu. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vai lá naquele indivíduo e ele separa aquele indivíduo. Ele consagra aquele indivíduo. A palavra consagração cabe muito bem aqui, porque envolve esses dois aspectos, de separação e de serviço. Então, santificação é isso. O Espírito Santo separa determinado indivíduo, ou seja, a eleição se concretiza em nós por meio dessa separação, dessa consagração que o Espírito Santo faz na vida de cada um. Vocês se lembram? Enquanto eu estava preparando o estudo, eu me lembrei de um desenho famoso da Pixar. Os irmãos vão se lembrar. Lembra de Toy Story? Todo mundo lembra de Toy Story, né? Lembram daqueles ETzinhos verdinhos? Lembram deles? Os bichinhos de borracha, né? Vocês lembram que eles moravam numa caixa daquelas que você põe a moeda e a garra vai lá e pega, né? E vocês devem lembrar que eles tinham uma fascinação pelo garra, que era a garrinha que descia lá para pegá-los, né? E aí quando, acho que é o Woody, o Buzz, não sei, cai lá nesse negócio, eles falam, o garra decide quem vai e quem fica, né? Porque a criançada colocava a moeda lá na máquina e aí a garrinha lá e pegava os ETzinhos, né? Ou seja, a garrinha separava aquele ETzinho para outro propósito. Então, não quero comparar o Espírito Santo à garrinha aqui, né? Mas eu quero dizer que a ação do Espírito Santo é semelhante. Por quê? Nós éramos os ETzinhos lá no meio, lá. Todo mundo é ETzinho lá. 3 olhos lá, anteninha verde. Tem umas pessoas que até parecem meio ETzinho às vezes. Sabe assim, tá meio ETzinho, precisa mudar o cabelo, né? Mas tava lá, todo mundo ETzinho lá. Só que Deus escolheu alguns ETzinhos. Deus escolheu algumas pessoas lá para tirar daquela máquina. Então, quem é que vai lá e tira o ETzinho da máquina? É o Espírito Santo.
O Espírito Santo vai lá e tira aquele ETzinho da máquina, ele consagra aquele ETzinho para outro propósito agora. Ele separa. Aquele que saiu não é mais como os demais. Agora é um outro contexto para um outro propósito. Então é isso que o Espírito Santo faz. Agora vamos esmiuçar um pouquinho essa ideia aí para ficar um pouco mais claro. Vamos olhar biblicamente agora. A santificação, a santificação nesses termos, ela tem dois aspectos. Quando você separa algo, nesse sentido de consagração, você separa alguém de alguma coisa, você faz uma separação de algo, e você separa para alguma coisa. Então é um status, por assim dizer, é uma separação posicional, mas é também uma separação ou uma consagração para alguma ação. Você não é separado para ficar lá sem fazer nada. Você é separado para fazer alguma coisa. Tem um alvo, tem um propósito nisso daí. Então você é separado de algo. O crente é separado do mundo e do pecado. Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 6,11. Olha só. Quando Paulo fala dos coríntios, olha o que ele diz. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha a presença do Espírito Santo aí. Então, olha só, Paulo coloca aqui há três realidades que elas parecem caminhar como que sinônimas. Elas têm suas nuances particulares, mas elas caminham lado a lado. Primeiro, nós fomos lavados. Lavados de quê? Do pecado, da culpa do pecado, da impureza do pecado. Nós somos lavados. Aqui, nos versículos anteriores, olha só o que Paulo diz. Olha aqui, ó. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Toda essa turma, ela está suja, ela precisa ser lavada. E Paulo falou, alguns de vocês eram assim, vocês eram dessa turma aí. Essa era a gangue de vocês. Se o Espírito Santo não tivesse atuado em vocês, vocês não herdariam o reino dos céus. Então, olha aqui, essa turma foi lavada. Mas olha a outra palavra que Paulo usa, vocês foram santificados. Isso quer dizer o quê? Vocês foram separados do mundo e do pecado. Vocês não vivem mais desse jeito aqui. Vocês não estão mais inseridos nessa realidade. Vocês foram tirados. É a garrinha, né? O ETzinho estava lá na lama. Aí vai lá, agarra e tira o ETzinho da lama. Agora o ETzinho não pertence mais àquele contexto. Vocês foram santificados. E vocês também foram, aqui, justificados. Ou seja, Deus declarou vocês justos por meio da obra de Jesus. E aí ele fala, isso aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, pela obra de Jesus, e aconteceu no Espírito do nosso Deus. Então, quem opera isso é o Espírito Santo. Então, nós como crentes, desfrutamos dessa realidade de santificação. Nós somos eleitos e o Espírito Santo nos santifica. Como? Ele nos separa. Nos separa do mundo e do pecado. Nos separa desse domínio mau. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu falei é que nós somos separados para fazer algo. Se vocês olharem 1 Pedro 2,9, vocês vão ver que Pedro vai falar sobre isso mais para frente. Esse é um texto um pouco central aí nessa carta. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quer dizer nação sem pecado? Quer dizer que essas palavras que Pedro aplica aos crentes, no Antigo Testamento eram aplicadas a Israel. Pedro usa a terminologia semelhante para mostrar o privilégio que os crentes têm. Israel era uma nação que nunca mais pecou depois que Deus escolheu a eles? É até piada falar uma coisa dessa, né? Até piada. Mas por que aqui é a nação santa? Por que fala aqui? Porque é uma nação separada, exatamente. E, olha só, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, para ficarem sem fazer nada. É isso? Não, olha ali. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos separa do mundo e do pecado para fazer o quê? Para proclamar. Agora vocês são testemunhas no meio do mundo mal. Eu tirei vocês da lama. Agora vocês têm que pregar para que outras pessoas sejam tiradas da lama também, de acordo com a minha eleição, de acordo com a ação do Espírito Santo. Então essa é a tarefa que o crente é chamado. Em Efésios 1,4 a gente vê outra realidade disso também. Olha só.
Efésios 1:4, que é um texto que eu já disse para os irmãos que esmiuça essa eleição, essa salvação nas três pessoas da Trindade também. Olha só, assim como nos escolheu nele, falando aqui de Deus Pai. Deus Pai nos escolheu, nos elegeu de acordo com a vontade dele. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É claro que agora, nesse momento da nossa vida, nós não somos santos e irrepreensíveis, mas a salvação um dia vai culminar na nossa glorificação. E lá no futuro, nós não teremos nenhum pecado, nós seremos irrepreensíveis. Então esse é o alvo que Deus traçou para nós. Deus nos separou e ele nos colocou num trilho. E esse trilho vai direto para essa realidade aqui, a santidade e a irrepreensibilidade. É algo que Deus vai concretizar, vai finalizar lá no futuro, na nossa glorificação. Então a gente percebe que a santificação envolve esses dois aspectos. Eu fui separado de algo e eu fui separado para algo. Há um propósito, há um alvo, há um objetivo aqui, a que Deus executa na minha vida. E essa ação do Espírito Santo é importante, é fundamental, porque é impossível que nós, como crentes, nos acheguemos a Deus sem ela. Não tem como. Se o Espírito Santo não nos separa, se o Espírito Santo não nos consagra, as nossas ofertas são aceitáveis a Deus? Não, não dá, né? Olha só o que diz Romanos 15. Romanos 15, versículo 15, de 15 a 16. Olha só. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve a carta para pedir o apoio da igreja de Roma, porque ele queria até a Espanha. Então a carta de Paulo é uma carta de pedido de apoio financeiro e logístico. Ele fala, olha, eu quero ir para a Espanha. E quem morava na Espanha, judeu ou gentil? Gentil, ou seja, os não-judeus. Então ele fala, olha, para que eu seja ministro entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada por quem? Pelo Espírito Santo. Para que eu, como incrédulo, tenha a minha oferta santificada, eu preciso que o Espírito Santo atue em mim. Eu preciso que o Espírito Santo me regenere. Eu preciso que ele faça com que agora eu me torne um crente. Então, eu poderei adorar a Deus verdadeiramente. Essa é a ideia. Então, se o Espírito Santo não fizer isso, se o Espírito Santo não me santificar, tem como eu me aproximar de Deus? Não. Eu vou continuar perdido dos meus pecados. Então, essa santificação, ela é muito importante ou pouco importante? Fundamental. É por isso que não dá para falar que a ação do Espírito Santo é menos importante do que das outras pessoas da Trindade, né? Agora, quando a gente olha para o resto do Novo Testamento, a gente percebe que a concretização da eleição envolve também outras ações específicas do Espírito Santo. E eu listei algumas aqui, para a gente olhar rapidamente. Porque Pedro, lá no texto, ele fala só em santificação do Espírito. Mas é uma realidade compactada. Pedro não vai discorrer muito a respeito disso. Agora, quando eu pego isso e eu olho para o resto do Novo Testamento, aí eu consigo ver alguns detalhes que Pedro não está interessado em esmiuçar, mas o Novo Testamento coloca. Então, por exemplo, o Espírito Santo é quem nos regenera. Regenerar significa nascer de novo. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Um homenzão chega lá para Jesus e fala, Senhor, o Senhor é mestre em Israel, porque a gente sabe que ninguém fala como o Senhor se Deus não for com ele. Aí Jesus fala, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala, Senhor, assim, nascer de novo, vou voltar para eu grande, vou voltar para a barriga da minha mãe, que história é essa? Você até fala, poxa, Nicodemos, você dá uma gafe dessa, você não entendeu as coisas, e parece que Jesus pensou do mesmo jeito, né? Ele falou, olha, você é mestre em Israel e você não sabe essas coisas, Nicodemos? Rapaz, você está estudando aí o dia todo, você não pegou a ideia ainda? Mas Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, quem é que nos faz nascer de novo? Porque nós nascemos mortos nos nossos pecados. Quando nós nascemos da primeira vez, das nossas mães, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós nascemos cadáveres espirituais. Mas quem é que nos faz nascer de novo? O Espírito Santo. Ele é quem nos regenera, ele nos gera de novo. Olha só aqui o que diz Tito 3,5. Olha aqui. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é quem que nos lava e esse lavar nos regenera e nos renova? É o Espírito Santo. Ele que faz essa transformação. Quando a Bíblia fala que nós somos feitos novas criaturas, quem é que opera isso em nós então? O Espírito Santo. É ele que faz com que todo o nosso ser seja renovado. Isso é importante porque basta para o ser humano ser reformado. Ele não é uma pessoa tão mal, eu vou fazer uma reforminha aqui. Sabe aquilo que você faz na sua casa? Eu não vou derrubar minha casa e construir outra. Tem um problema de encanamento aqui, eu vou fazer só uma reforminha aqui. Aí você vai lá dar um tapinha na parede lá. Adianta você fazer isso? Não. O indivíduo, basta ele ser reformado, a gente vai colocar aqui algumas leis, a educação, e nós vamos reformá-lo para que ele seja alguém melhor. Isso basta para salvar a pessoa? Não, ele precisa ser feito do zero. É total. Sabe aqueles programas de reforma de casa? Não é uma reforma, é aquele outro programa que tem que derrubar a casa e construir outra. É isso que acontece. O Espírito Santo faz isso. Ele nos derruba e faz de novo. É isso que ele faz. É o lavar regenerador do Espírito Santo. É outra casa. Agora você não tem mais problema de infiltração, agora você não tem mais problema de umidade. Isso é outra casa agora. Antes, você ia dar só um tapinha, mas isso não é suficiente. Agora o Espírito Santo mexe em tudo. Desde o alicerce até a pontinha do telhado, o Espírito Santo faz tudo novo. Essa é a tarefa dele. E isso é a concretização da eleição. Deus nos escolheu para isso. E o Espírito Santo vai lá e faz isso em nós. Outra realidade, batismo. O Espírito Santo é quem nos batiza no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, fala sobre ser batizado no Espírito. 1 Coríntios 12, 12. Olha só o que diz aí. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Falando da diversidade dentro da igreja. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então ser batizado aqui significa ser colocado dentro da igreja. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Alguém que não tem o Espírito Santo faz parte da igreja? Não. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela faz parte da igreja? Não. Ela não foi colocada no corpo de Cristo. Ela pode frequentar a igreja. Aí sim. Agora, ela é uma salva? Não. Olha só o que Paulo fala em Romanos 8:9. Olha aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nos insere na igreja, então, beleza. Nós, então, fazemos parte do corpo de Cristo. Alguém que não é crente não foi alvo dessa ação do Espírito Santo. Essa pessoa não faz parte da igreja. Tá? Isso tem várias implicações. Por exemplo, nós, como crentes, nós, como igreja, nós disciplinamos alguém que é incrédulo? A pessoa fala assim, pastor, eu sou membro aqui da igreja, mas eu sou incrédulo e eu estou em pecado. Eu vou falar, não, a gente vai aplicar Mateus 18 em você, a gente vai levar o seu nome para a igreja, para que você seja disciplinado. A igreja faz isso? A igreja disciplina incrédulos? Por que não? Porque a disciplina serve para preservar o corpo. Aquela pessoa faz parte do corpo? Não. Não faz sentido nenhum disciplinar o incrédulo. O que eu vou fazer para essa pessoa é pregar o evangelho e falar, olha, por causa do seu comportamento, eu quero que você saia da igreja, mas nós não vamos te disciplinar. Porque a disciplina parte de um pressuposto de que o Espírito Santo vai atuar na pessoa. Se a pessoa é incrédula, o Espírito Santo não atua nela. E ela não faz parte do corpo de Cristo. Então vejam as implicações disso daí. A outra coisa que o Espírito Santo faz também, outra ação do Espírito Santo é a habitação. Quando o Espírito Santo concretiza a eleição na nossa vida, o nosso corpo passa a ser um templo. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15, olha só. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Paulo está falando aqui da imoralidade deles, porque tinha homem dormindo com prostituta cultual ali na igreja de Corinto. Paulo falando isso é uma coisa absurda. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela?
Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que praticar a imoralidade peca contra o próprio corpo. Notem aqui essa realidade aqui, que Paulo coloca ali no versículo 18, parece indicar que os pecados de ordem sexual, eles têm mais seriedade do que os outros pecados. Não é que os outros pecados não são graves, mas parece que os pecados de ordem sexual, eles afetam uma esfera a que outros pecados não atingem, que é o nosso próprio corpo. Então ele fala, olha, isso aqui tem algo que vocês têm que ficar espertos. Qualquer outro pecado é fora do corpo, mas os pecados sexuais é contra o próprio corpo. Todo tipo de pecado sexual, contra o próprio corpo. Versículo 19 ali agora. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha só, quando Deus te comprou, Ele comprou seu corpo. Você não é dono mais de você mesmo. Você tem que cuidar do seu corpo, por quê? Porque ele é a habitação do Espírito Santo. E um dia, lá no futuro, você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar com que corpo? Esse aí, glorificado, sem a presença do pecado, mas glorificado. Então, eu valorizo o meu corpo. O crente valoriza o seu corpo. Isso, para a época, era um pouco de choque, porque o pessoal não valorizava muito o corpo. Para muitas pessoas, para muitas seitas da época, para muitas religiões da época, o corpo era visto como algo ruim. O corpo era visto como algo mau, algo que devia ser destruído porque era prisão da alma. Para o cristianismo, não. O corpo é algo bom. E o corpo do crente é melhor ainda, por assim dizer, ou ele tem mais valor ainda, porque ele é um santuário de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então é por isso que nós nos preocupamos com as nossas atitudes. Nós não nos envolvemos em imoralidade sexual, nós não fazemos uso de drogas, nós não nos damos ao alcoolismo, aos excessos. Por quê? Porque eu tenho que glorificar a Deus com o meu corpo. Meu corpo foi comprado. Agora, tudo que eu faço com o meu corpo é um reflexo desse resgate. E o Espírito Santo habita em mim. Então aqui nós estamos falando de vários santuários do Espírito Santo aqui. Isso é uma implicação da habitação do Espírito Santo, por isso que nós zelamos pela santidade. E lá em Atos 1:8, a gente percebe que essa habitação do Espírito Santo é que nos capacita a pregar o Evangelho corajosamente, a termos poder para pregar o Evangelho. Olha só. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quem é que nos capacita a pregar o Evangelho? O Espírito Santo, ele habita em nós. Então nós temos uma capacitação constante para pregar o Evangelho. O poder que precisamos para pregar o Evangelho vem do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então você tem esse detalhe aí da habitação. E um último item que eu coloquei aqui, de um outro elemento dessa concretização da eleição na vida dos crentes, é o selo. O Espírito Santo nos sela, ele é como um selo que é colocado sobre nós. Lá em Efésios 1 também, que nós já temos citado bastante, no finalzinho da lista que Paulo faz ali, quando ele fala da salvação relacionada ao Pai, ao Filho, ele fala do Espírito Santo também. Olha o que ele diz. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que Paulo está falando aí? Que quando uma pessoa crê, quando uma pessoa tem a sua eleição concretizada, o Espírito Santo vem como um selo sobre essa pessoa. E o que é esse selo? Por que o Espírito Santo ali é colocado como o Espírito Santo da promessa? Qual que é a função desse selo? Ele fala na sequência, que é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É uma garantia. Uma garantia. É um pagamento antecipado. Olha, se eu não conseguir quitar a dívida, está aqui o pagamento antecipado, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para pegar isso aqui. O Espírito Santo é um selo que é colocado sobre nós, garantindo que Deus vai completar tudo aquilo que Ele falou que Ele vai fazer na nossa vida. Se Ele falou que Ele vai salvar completamente no futuro, o Espírito Santo é essa garantia, esse pagamento antecipado, é esse penhor que é colocado em nós, garantindo, olha, o Espírito Santo habita em vocês. Deus vai completar a obra que Ele começou em vocês. Paulo fala isso, né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la.
E qual é a garantia que eu tenho? O Espírito Santo. É legal isso, né? Porque a gente percebe que Deus leva em conta a nossa incredulidade, Deus leva em conta a nossa dificuldade de ter esperança nele, e ele nos dá garantias. A habitação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é uma garantia. Como que eu sei que Deus vai completar a obra dele em mim? Porque quando eu criei, eu fui selado. Eu posso ficar tranquilo. Inclusive, se vocês olharem lá para Efésios 4:30, vocês verão que Paulo usa isso para falar algo relacionado à certeza da nossa salvação. Olha só. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha só, por que eu sei que eu não vou perder minha salvação? Porque se eu perder minha salvação, significa que esse penhor aí não é muito confiável, não. Agora, eu sei que esse penhor é confiável, eu sei que essa garantia é certeira, eu sei que esse selo permanece. E esse selo permanece até quando? Até o dia da redenção. Então, esse selo que está em mim, ele vai até o final. Eu posso ter certeza que eu não vou perder a minha salvação, porque houve essa garantia, esse pagamento antecipado aí, que Deus depositou em nós, que Deus nos deu, que é a habitação do Espírito Santo. Então, tudo isso, é claro, se relaciona com essa santificação. Quando o Espírito Santo concretiza a eleição na nossa vida, tudo isso vem junto. A partir do momento que você crê, você é habitado, selado, você é regenerado, tudo isso daí. Tudo isso daí acontece nessa efetivação. Então, olha só como é importante a atuação do Espírito Santo. Agora, vocês acham que hoje em dia, sejam sinceros, as igrejas sabem muito ou pouco sobre o Espírito Santo? Pouquíssimo, né? Tem que buscar, né? Espírito Santo é aquele que faz você ficar rolando, miando, latindo, né? Então as pessoas limitam a ação do Espírito Santo ao quê? Aos dons, só. Mas, irmãos, é muito maior. Eu nem falei de dons aqui. Mencionei rapidinho ali por causa do batismo do Espírito Santo. Mas tem muito mais coisa que o Espírito Santo faz. As igrejas falam disso? Falam, né? Triste isso, né? Triste ver como uma pessoa que atua tanto na nossa salvação, ela não é lembrada pelo que ela faz. As pessoas, elas recortam apenas aquilo que elas querem, né? Então, nós não podemos cair nesse erro. Então, quando a gente volta lá para 1 Pedro 1:2, a gente entende o que Pedro quer dizer com essa santificação aqui. Ou seja, o Espírito Santo nos separa do mundo, nos separa da influência ali única do pecado, nos separa disso, e ele nos separa para Deus. Agora nós temos um novo Senhor, nós temos um novo alvo agora, nós estamos alinhados nisso. E ao concretizar essa eleição em nós, nós temos a habitação, o selo, a regeneração, tudo isso o Espírito Santo faz nos eleitos, tudo isso. O Espírito Santo atua nos eleitos. Então a gente entende aí um pouquinho dessa expressão, que nós somos eleitos em santificação do Espírito, ou seja, a eleição se concretiza na nossa vida na santificação que o Espírito faz. Agora, a palavrinha santificação, como eu mencionei lá no começo, ela tem um aspecto de santidade também, não é verdade? E não é difícil nós entendermos isso, a conexão com isso, porque o Espírito Santo nos regenerou lá atrás, o Espírito Santo nos selou e o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo parou de trabalhar na nossa vida? Ele para de trabalhar na nossa vida quando ele faz isso? Não. Agora ele continua. E ele continua promovendo a santidade em nós. Uma vez eu brinquei aqui na igreja, numa aula de pneumatologia, falando assim. Sabem aquele ditado, aquela brincadeira que o pessoal faz? Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Aí o pessoal fala, branco era o nome, né? Mas todo mundo fala que o cavalo era branco. Qual é a função, o que o Espírito Santo produz na nossa vida? Espírito Santo. O que ele produz na nossa vida? Santidade. Ele produz isso na nossa vida. Inclusive, Pedro vai falar isso. Olha só 1 Pedro 1,14. Olha só, 1 Pedro 1,14. Olha só, ele vai falar isso mais para frente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Opa! Então existe uma relação aí de santidade que nós buscamos e o Espírito Santo produz em nós.
Nós somos santos porque Deus é santo. E o caráter de Deus é espelhado, é impresso, é colocado em nós pela ação do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, olha só o que diz. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aqui santificação tem o sentido de quê? De uma santidade progressiva. Abandono de pecados e tudo mais. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Defraudar é você tirar proveito do irmão. É você se aproveitar da pessoa. É você, por exemplo, no caso aplica-se muito isso ao namoro. Do contexto de namoro. Esse é um texto muito usado no contexto de aconselhamento de namorados. Defraudar é você, por exemplo, tirar vantagens físicas da pessoa. Um casal de namorados, eles não podem se deitar, eles não podem ter uma relação sexual, mas eu posso me aproveitar fisicamente da outra pessoa. Por exemplo, o que os jovens falam hoje sobre ficar. Ficar. O que é ficar? É se aproveitar fisicamente da pessoa. É você tirar benefícios para se satisfazer fisicamente. É isso. Defraudar é isso aqui, ó. Envolve isso, você se aproveitar da pessoa, você tirar vantagem da pessoa. Então Paulo fala, olha, o corpo de vocês tem que ser usado em santificação. Vocês têm que saber possuir o corpo de vocês, usar o corpo de vocês para agradar a Deus. Não ofendendo ou defraudando. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Agora olha só o que ele fala no 7 e olha o que ele vai falar no 8. Ele nos chamou para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Ou seja, a vontade de Deus é a nossa santificação. E o que Deus nos dá para que a gente alcance esse alvo? O Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós para que nós alcancemos esse objetivo aí. Então, ainda que Pedro não tenha pensado em santificação nesses termos de abandono de pecados, não exclui isso, porque o Espírito Santo continua trabalhando em nós. E isso é marca da nossa eleição. Isso é uma concretização da nossa eleição, o abandono de pecados. Lá em Coríntios, a gente vê que essa santificação ela acontece aos poucos, de glória em glória. E quem opera isso é o Espírito Santo em nós. Paulo fala isso. O fruto do Espírito, lá em Gálatas 5. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, amor. Tudo isso aí o Espírito Santo promove em nós. Ele continua atuando em nós. Então, ainda que Pedro esteja pensando em santificação como separação, consagração, isso não exclui o que o Espírito Santo continua fazendo na vida do crente. Isso é um elemento da concretização da nossa eleição também. Muito bem. Como a gente aplica essas verdades, então, de modo específico aqui, né, para a gente concluir? Coloquei duas aplicações aqui. A gente já fez algumas aplicaçõezinhas pequenas, né, ao longo dos textos, mas eu fiz aqui duas aplicações maiores para a gente pensar relacionado a isso. Em primeiro lugar, essa verdade de que os crentes tinham a concretização da sua eleição vista na ação do Espírito Santo, ou é o Espírito Santo que concretiza essa eleição na vida dos crentes, essa verdade era especialmente útil para os leitores de Pedro, porque eles estavam sofrendo perseguição e dificuldade por causa da eleição. Porque eles eram crentes, o pessoal não gostava deles. O pessoal não gostava dos leitores de Pedro. Porque eles eram crentes? Porque eles eram eleitos. E por serem eleitos, o Espírito Santo tinha concretizado, efetivado essa salvação, essa eleição na vida deles. E o pessoal, os incrédulos, se incomodavam com isso. Mas agora olha o que Pedro diz. Olha lá, 1 Pedro 4, 12. Olha só. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Pedro está falando assim, olha, vocês estão participando do que Jesus sofreu. E um dia Jesus vai voltar em glória. Se vocês participarem do sofrimento, vocês também vão participar da glória. Esse é o raciocínio de Pedro. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o
Espírito da glória de Deus. Olha só como Pedro coloca aqui. Ele fala, olha, se vocês são injuriados, vocês na verdade têm que se ver como abençoados, felizes, bem-aventurados. Fala, não, Pedro, você tá pensando errado aí. Se eu estou sofrendo, isso é mal, não é? Para Pedro, não. Se você está sofrendo por ser crente, isso é um sinal de que o Espírito Santo habita em você. E isso faz de você um bem-aventurado. Nós já estudamos o que significa ser bem-aventurado. É você ser bem-sucedido, feliz, realizado aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Então Deus olha para o crente e ele aprova o crente. Por que ele aprova o crente? Por que Deus aprova o sofrimento do crente? Por que Deus olha e emite um parecer? Essa pessoa é verdadeiramente feliz, mesmo sofrendo. Por quê? Ela está sofrendo por ser crente. E ela está sofrendo porque o Espírito da glória de Deus habita nele. Então nós sofremos por sermos crentes, nós sofremos isso. Mas se eu sofro por ser crente, eu sei que quem habita em mim? O Espírito Santo. Ou seja, ele me separou e agora eu sei que ele está atuando em mim. Isso é motivo de alegria para nós. Agora, olha só, Pedro faz um alerta aí, cuidado. Tem muito crente que sofre, mas não sofre por ser crente, não. Sofre por ser chato, é diferente. Olha só, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Não vai ser aquele fuxiqueiro, né? Aquela pessoa que fica fazendo fofoca e se metendo na vida alheia. Ah, eu estou sofrendo por ser crente. Não, você está sofrendo porque você é fofoqueiro. É diferente, tem nada a ver. O seu sofrimento é justo, não é porque você é crente. É justamente porque você é um mala sem alça. Olha lá, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, às vezes, é muito comum alguns pais falarem assim, ai, pastor, o meu filho está sofrendo muita perseguição na escola por ser crente. Aí você vai ver o menino é o diabo na sala. O menino é o capeta na sala. Fala, ele está sofrendo por ser crente. Irmão, ele não está sofrendo por ser crente. Ele está sofrendo justamente porque ninguém sabe que ele é crente. Porque o menino é o diabo na sala. O menino é chato, é insuportável, não respeita ninguém. É terrível isso. Então ele não está sofrendo por ser crente, não. É outro motivo o sofrimento dele. Não tem nada a ver com esse texto. Pedro deixa isso bem claro. Agora, tem jovem que sofre por ser crente? Eu sofri muito por ser crente. Vários apelidinhos ali, jocosos, apelidinhos para denegrir, né? Então meu apelido era pastor, sacerdote, pastorzinho. Até apelidos de cunho sexual. Olha o virgenzinho ali. Porque nós zelamos pela nossa santidade, né? Nós zelamos por esses valores. Mas isso é motivo de piada para o incrédulo. Nesse caso, você está sofrendo por ser crente. Tem crente que apanha por ser crente. Os incrédulos fazem rodinha na volta do crente, batem nele. Aí, ok. O crente está apanhando e ele está com um sorriso na cara. Por que ele está com um sorriso na cara? Porque ele sabe que esse sofrimento é prova de que ele tem o Espírito da glória de Deus. Aí, ok. Aí eu sou bem-aventurado aos olhos de Deus. É Estevão, né? Estevão estava lá sendo apedrejado, morrendo, e ele estava imitando Jesus. Pai, perdoa. Vendo ali tudo aquilo que acontecia. Então, Pedro fala que eles são bem-aventurados. Então, diante do sofrimento e da perseguição, saber que eles tinham a sua eleição concretizada pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo agora habitava neles era um motivo de encorajamento para aqueles crentes. E deve ser um motivo de encorajamento para nós também, de alegria para nós também. Mas tem uma outra aplicação, uma última aplicação que eu queria fazer. É muito comum as pessoas terem dúvidas da sua salvação. É muito comum. Pastor tem que responder isso toda semana. Pastor, mas eu não sei se eu sou crente. Pastor, eu tenho medo de chegar no dia do juízo, Jesus falar que nunca me conheceu, pastor, e eu posso ter perdido a minha salvação. Eu sou crente mesmo, eu não sei. É muito comum isso acontecer, muito comum. E às vezes a pergunta é a seguinte, a pessoa fala, será que eu sou um eleito? E se eu estou me enganando? E se eu estou aqui na igreja cantando, lendo, mas aí eu descobri que eu não sou um eleito? E aí? Eu vou para o inferno, me enganei a vida toda, não é? Aí tem gente dando risada que pensa isso, né? É normal a gente pensar isso. É comum, você não é o único e não vai ser você não é o primeiro e não vai ser o último. É normal isso acontecer, essas dúvidas virem. É por isso que Deus nos dá evidências. A gente pensa em salvação e eleição em termos muito abstratos, em termos muito etéreos. Então a gente pensa geralmente em salvação como algo muito subjetivo. É o sentimento, é a gente não ter pensamentos errados, é a gente nunca mais pecar. Então geralmente ou a gente é muito extremado e coloca a eleição como algo que nos faz nunca mais pecar, ou a gente coloca em termos muito subjetivos e abstratos. A gente nunca vê evidências da eleição. Mas num texto como esse, naquela palavrinha que a gente estudou, a gente percebe que santificação é algo mais concreto, não é algo tão abstrato.
Santificação envolve separação, consagração, dedicação. E se a eleição se concretiza na vida de alguém por essa santificação que é operada pelo Espírito, a gente pode olhar para a nossa vida e ver se nós somos santificados. A gente pode fazer isso. Como? Bom, a gente viu que santificação significa ser separado de algo, não é? É ser separado do pecado e ser separado do mundo, desse domínio aqui, né? Do domínio do pecado, do domínio do mal. Você pode se perguntar, eu já fui separado disso? Ou eu estou intimamente ligado a isso ainda? O que orienta a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos? Você pensa o tempo todo naquilo que é sujo, naquilo que é errado, naquilo que não agrada a Deus? Se você pensa o tempo todo nisso, provavelmente você nunca foi santificado pelo Espírito. Se o que alimenta a sua cabeça é o tempo todo aquilo que não presta, então tem algo errado com você. E você vem aqui para a igreja, isso é um martírio para você. Nossa, ir na igreja é um sofrimento para mim. Eu mal vejo a hora de acabar para eu poder sair e fazer minhas coisas e tal. Possivelmente você nunca foi separado de nada, você ainda está unido àquelas coisas. As pessoas olham para você e elas veem você como alguém separado ou elas veem você como alguém igual. Ele é igual a mim. Tem alguma coisa de errado aí, porque nós somos separados. É a garrinha. Nós não somos mais os ETzinhos dentro lá. Nós agora estamos fora. As pessoas têm que olhar e ver essa diferença. Isso se mostra no nosso palavreado, nos nossos gostos musicais. Não dá para conceber um crente que gosta de pancadão. Não tem como. Você imagina um crente que acaba de cantar um hino aqui, sai da igreja e põe o fone lá e... Tum, 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 tá, 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 tum. Não dá. É inconcebível. Não tem como. Por quê? Porque o Espírito Santo nos regenera. Ele muda tudo. Ele muda o nosso gosto. Ele muda as nossas preferências, as nossas emoções. Ele muda tudo. Então você pode olhar para a sua vida e falar, eu fui regenerado? Eu fui separado do mundo? Fui separado do pecado? Ou ainda sou regido por essas coisas? O que o mundo fala, eu tô lá. O que o mundo diz, eu estou ouvindo. Ou será que eu já não me guio por isso? Apesar de ter lutas contra isso, eu fui regenerado. Isso é ser separado de algo, mas a santificação envolve ser separado para algo também. Então você como crente, você busca a vontade de Deus? Você lê a Bíblia? Você se interessa em ler a Bíblia para buscar a vontade de Deus? Isso é uma evidência legal da salvação, da eleição. Porque você é separado para obedecer a Deus, para servir a Deus. Se você busca a vontade de Deus, legal. Isso é fruto de alguém que tem uma mente renovada, uma mente regenerada. Nós vimos aqui em Pedro que nós fomos eleitos para falar das virtudes daquele que nos chamou. Você testemunha de Cristo? Você fala de Jesus? Isso é uma evidência da sua eleição, dessa concretização aí. O modo como você administra a sua agenda, você prioriza as coisas de Deus, as coisas da igreja, o tempo ali em família orando, estudando a Bíblia, na sua vida pessoal, como que é isso? Você deixa as coisas de Deus por último ou você coloca isso como prioridade? Como você vê a igreja, como você participa da igreja? Você está aqui de corpo e alma ou você está aqui só por obrigação e mal vejo a hora de acabar e ir embora, como eu acabei de falar? Isso tudo são evidências concretas da sua eleição. Se o Espírito Santo atua em você, se ele te santificou, então você foi separado do mundo e para Deus. E isso vai se demonstrar de modo concreto na sua vida. Agora, se você olhar para a sua vida e você ver que nada disso aí diz respeito a você, que você ainda está no meio do mundo e que você não vive para Deus, então, e você fala que você é crente, é melhor você parar. Para de falar que você é crente, porque você não é. Você está se enganando. Você não é crente. Você tem que se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como Salvador, e então o Espírito Santo vai te santificar, vai te separar do mundo e do pecado e vai te colocar em obediência, em serviço a Deus. Aí sim você vai poder falar que você é crente. Todo mundo aqui então foi santificado pelo Espírito? Santificado, todo mundo foi? Todo mundo teve essa concretização? Ruth teve? Júlio? Teve? Given? Teve? Gimel? Teve? Jorcelina teve? Teve? Muito bem. Todo mundo teve isso então, né? Ok, que bom. Quem não teve ainda tem que fazer o quê? O que precisa fazer? Tem que o quê? Buscar o quê? Tem que ir? A pessoa fala, olha, eu não fui santificado pelo Espírito ainda. A pessoa tem que fazer o quê? Acabei de falar. Crer em Cristo, é isso. E aí o Espírito Santo começa todo esse processo aí. Então, muito bem. Na próxima ocasião, a gente continua aí falando agora da última parte. A gente viu o fundamento da eleição, a efetivação da salvação
E agora a gente vai ver o propósito da salvação. Olha só, Deus nos elegeu para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mas isso aí a gente vê em outra ocasião, porque o nosso horário já está avançado ali, certo? A gente pode orar agora ao Espírito Santo? Pode orar ou é pecado? Pode orar, né? É Deus, a gente pode orar, né? É que tem gente que fala que não pode, tem gente que fala assim, você tem que orar ao Deus Pai pelo Espírito em nome de Jesus. Fala, nossa, que bagunça. Parece repartição pública. Você vai lá, tem que pegar protocolo, tá? Não é assim que funciona, não. Você pode orar ao Espírito Santo. E nós vamos orar ao Espírito Santo o quê? Qual vai ser o conteúdo da nossa oração? A gente vai agradecer, vai pedir, o que a gente vai fazer? Nós vamos orar. Espírito Santo, reticência, o que a gente vai falar? Agradecer porque ele concretizou, ele efetivou isso em nós. Caso contrário, ia ser o Creta da Ruth e a gente está sem a chave, a gente não ia usufruir de nada. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, a gente pode usufruir, então a gente tem que agradecer. O que mais? A obra do Espírito Santo terminou lá no passado, na nossa vida? Não, então a gente pode pedir para ele continuar nos acompanhando em santidade, produzindo isso em nós? Sim, a gente pode pedir isso. Então vamos orar isso então. Senhor Deus, Espírito Santo, nós agradecemos pela efetivação, pela concretização da salvação em nossa vida. Nós agradecemos porque não fosse a sua ação em nós não poderíamos desfrutar das bênçãos espirituais que Jesus conquistou para nós. Obrigado porque é por meio da sua ação que nós somos regenerados, que nós somos separados do mundo, que nós somos separados para Deus, que nós somos agora habitados, selados, temos segurança da nossa salvação e estamos em processo de santificação progressiva, constante. Nós agradecemos ao Senhor por isso e pedimos que o Senhor continue atuando em nós e no nosso meio, para que essa santificação, essa separação que aconteceu lá no passado, continue frutificando diariamente, de modo que a nossa santidade aumente, que a nossa santidade cresça e que nós sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Pai. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém.